Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Deixa-me pôr aqui o meu relógio. Abram comigo, por favor, em Romanos, capítulo 14. Vamos ler um texto que nós já falámos e, como tinha dito, que iríamos fazer quando fosse novamente a minha vez de pregar, nós vamos comparar este texto com um texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Mas para já, abram Romanos, capítulo 14 e vamos ler, está bem? Romanos, capítulo 14. Diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu porque julgas o teu irmão? Ou tu também porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo. Amém? Este é um texto que nós vimos aí há 2 semanas atrás, acerca dos fracos e dos fortes na fé. E Paulo compara aqueles que são fracos com aqueles que dão importância a coisas que não são assim tão importantes, mas depois querem impô-las como se elas fossem importantes. Paulo está aqui a dar o exemplo da comida. Uns não queriam ou recusavam-se comer a carne porque achavam que ainda tinham que obedecer integralmente às indicações que tinham ocorrido lá no Velho Testamento, de acordo com uma determinada circunstância, de acordo com um determinado contexto. E Paulo está a dizer, olha... Paulo até se compara com os fortes, porque ele diz, olha, isso não é de nada, não serve para nada. Não é porque nós só comemos legumes que somos mais espirituais, também não é porque comemos carne que somos mais espirituais. Mas aqui a ideia que permeia o texto é que de facto há pessoas que são mais frágeis na sua fé e há coisas que as escandalizam. E aquilo que Paulo está a dizer, e a cola deste texto, é o amor. Embora Paulo não expresse isto, ele diz isto desta forma. Deixem-me só ver se acho. Porque porque julgas o teu irmão. Isto era a postura que os fracos faziam. Se fosse espiritual não comia carne. Se fosse espiritual como nós, não comia a carne. E Paulo está a dizer que aqueles que muitas das vezes acham que são mais espirituais que os outros, normalmente até são menos espirituais. E ele está a dizer, olha, porque julgas o teu irmão. Mas depois vira-se para aqueles que são os fortes, aqueles que até comiam porque entendiam que nada lhes estava vedado, porque Deus tinha limpo todas as coisas. E ele está a dizer, e tu, porque desprezas? Ora, nós não julgamos quando amamos e também não desprezamos quando amamos. Então agora nós vamos a um texto, vamos fugir um bocadinho de Romanos e vamos comparar um texto que, não tendo o mesmo tema, tem também esta distinção de forte e fraco, não exatamente no mesmo padrão, mas a cola do texto é a mesma. E qual vai ser, no fundo, adiantando já aqui a conclusão, a ideia é, se quer nós sejamos mais frágeis na nossa fé ou mais fortes na nossa fé, há algo que todos nós temos que ter, que é o amor uns para com os outros. Porque Deus nos amou, nós necessitamos de nos amar. Apesar de todas as diferenças que possamos ter, aquilo que mantém a igreja unida não é a visão, não é o pastor, não é o líder de louvor, não é nenhum de nós. O que nos mantém unidos é o amor que nos une, que é o amor de Cristo. Amém? Então nós vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Os irmãos façam o favor de abrir. E é um texto muito interessante. Tem a ver com comida também. Mas não é por isso que é interessante, está bem? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, fala de comida sacrificada aos ídolos. E Paulo
na carta aos Romanos, diz que são fracos na fé aqueles que não querem comer a carne. Mas aqui Paulo não se vai comparar com os fortes, porque aqui há aqueles que se auto-intitulam como fortes, porque estes vão comer carne. Mas a postura de Paulo aqui já é distinta na carta aos Romanos. E a ideia é, nós vamos ler este texto e vamos tentar perceber porque é que Paulo agora parece que tem uma posição tão diferente daquela que teve em Romanos. Porque vejam, em Romanos aqueles que comiam a carne, Paulo compara-se a eles, ele diz, nós que somos fortes. Significa que ele comia também da carne. Mas agora está aqui a acontecer qualquer coisa na igreja em Corinto que Paulo vai aconselhar as pessoas a não comerem esta carne. Mas já lá vamos. Diz assim, capítulo 8, primeira carta aos Coríntios, versículo 1. Diz assim, ora no tocante, o que é que diz a vossa Bíblia? Tem que ser só um de cada vez. E alto. No tocante, ora no tocante às, o que é que diz a vossa Bíblia? Coisas. Alguma versão diz outra coisa que não coisas? Pronto, então está tudo. Alimentos. Quem é que disse alimentos? Pronto. É este o contexto. Alimentos. Ora, no tocante aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ou ciência. Mas depois diz, a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha-nos, mas o amor constrói. Vejam como é que começa este primeiro versículo. Paulo está a dizer, olha, relativamente às coisas sacrificadas, já aqui uma parte, apesar de hoje, vamos falar um bocadinho de Coríntios, mas não vamos apresentar o estudo da carta aos Coríntios, haveremos de fazer um dia, quando assim o Senhor entender que é esse o propósito. Mas a Epístola aos Coríntios é muito interessante, porque se nós estudarmos, nós vamos perceber que esta é a resposta a algumas questões que a Igreja tinha colocado e aparentemente já tinha havido uma outra carta, que nem é a primeira nem é a segunda carta aos Coríntios, já tinha havido uma outra carta que nós não temos acesso, mas há indícios que essa carta tenha sido escrita neste próprio texto. Vejam, o capítulo começa, ora no tocante às coisas sacrificadas. Paulo basicamente vai mudar de tema. Ele vai dizer, olha, quanto a este assunto que vocês me têm perguntado, é isto que quero dizer. Vamos lá responder. Quanto aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento. É uma expressão interessante e há muito debate, não temos tempo para isto. Há pelo menos 3 ou 4 opções do que é que significa ter todo o conhecimento. Parece-me a mim, dado o contexto da carta aos Coríntios, e o problema que estava na igreja era o seguinte, era uma igreja espiritual, mas que abusava da sua espiritualidade. Era uma igreja que tinha os dons, mas depois não sabia exercer os seus dons. E sabem porquê? Porque os dons têm que ser exercidos em amor. E quando não exercemos as coisas em amor, existe muito excesso. Porque a igreja achava que quanto mais fizesse, quanto mais mostrasse, quanto mais liberdade tivesse, mais espirituais eram. Os irmãos não conhecem algumas coisas assim, pessoas e ideias e modelos de liturgia, também de cultos, e digo mesmo de igrejas, que é tudo para a frentex. Tudo para a frentex até na questão dos dons, mas depois não há equilíbrio. E a igreja em Corinto não era uma igreja equilibrada e precisava de ensino, porque aquilo que equilibra a nossa vida é claramente o ensino. Se eu não souber em que moldes é que o dom deve ser exercido, eu corro o risco de o até exercer, mas exercer mal. Por isso é que a chave do exercício dos dons espirituais é sempre o amor. Quando eu exorto, se alguém tem o dom de exortar, mas deve exortar com o propósito de amar, de resolver ou de avançar para que a igreja se construa naquilo que Deus tem para a sua vida. E veja uma coisa, Deus até quando julga em amor. Você está cá. Por muito duro e difícil que isto possa ser compreender, é assim que Deus funciona. Então, conhecimento. Estamos a falar de dons e há um dom espiritual que é o dom de conhecimento. E parece que aquilo que Paulo está aqui a fazer é apelar a esta ideia mesmo que a igreja em Corinto tinha dos dons espirituais. E então ele diz, olha, no quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento. E aqui a igreja sabe do que é que ele está a falar. Este conhecimento é um conhecimento espiritual e é um conhecimento de alguma coisa muito importante. O conhecimento também de que Deus é apenas um e apenas um
é Deus. Paulo depois vai falar sobre isto, mas isto é um conhecimento muito importante, porque vai premiar este texto. Só existe um Deus. Sabemos que todos temos conhecimento, mas agora Paulo, como sempre faz, dá aqui já a rebocada. Mas o conhecimento incha. O conhecimento faz-nos ficar um bocadinho arrogantes, se não tivermos cuidado. O conhecimento, se não cuidarmos de nós e se não tivermos o ingrediente do amor, aquilo que faz, em vez de construir, ele destrói. E ele está a dizer, mas o amor constrói. Então ele dá o mote, conhecimento e amor. E depois diz assim, e se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Gostam de filosofia? Não? Pelo menos houve umas 3 ou 4 reações a dizer que não com a cabeça. Mas esta frase é quase filosófica. Vamos ler outra vez. E se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Vamos descascar isto. Paulo falou a dizer, olha, todos sabemos que temos conhecimento. Todos temos conhecimento. Mas o conhecimento incha e o amor edifica. E se alguém acha, pensa que sabe alguma coisa, então é porque ainda não sabe. Literalmente é isto que significa. Porque o conhecimento não tem a ver com o achismo. O conhecimento não tem a ver com aquilo que tu achas. O conhecimento não tem a ver com aquilo que eu considero. O conhecimento não tem a ver com aquilo que eu penso. E Paulo está a dizer, se tu pensas que conheces, então não conheces. Porque o conhecimento não tem a ver com aquilo que tu pensas. Então veja, o Paulo diz, olha, todos sabemos que temos conhecimento. Basicamente, até poderia ser esta a intuação. Parece-me a mim que é essa. Todos temos conhecimento. O problema é que o conhecimento incha. E o amor edifica. E se tu achas que tens conhecimento, então ainda não chegaste ao pleno conhecimento. Vocês estão a perceber? Faz sentido? Torna-se mais fácil. Já perceberam que o nosso amigo Paulo vai dar rebocada atrás de rebocada, não é? Porque ele está a falar de um tema. Carne sacrificada ao ídolo. Carne sacrificada ao ídolo. E agora fala de conhecimento e de amor. Se tu achas que conheces alguma coisa, é porque ainda não chegaste à altura do conhecimento. Porque nós não achamos que conhecemos, nós conhecemos. Você está cá? Eu posso achar que sei muita coisa. Isto normalmente acontece, por exemplo, quando vamos... Os irmãos, não sei até que ano é que foram na escola, mas todos nós passámos por fazer aquelas fichas ou aqueles exames. E há alturas em que nós achamos que sabemos a matéria. E quando chegamos ao teste, depois de ver as perguntas, percebemos que afinal só pensávamos que sabíamos. Não conhecíamos nada. Porque quando olhamos para as perguntas, a gente já sabe, já fui. Aconteceu tantas vezes nos exames, eu ali a estudar e dizia, isto aqui vai ser facílimo. E a primeira pergunta... E eu ficava logo, pronto, já fui. Porque pensava que sabia. Mas pensar ou achar que sabemos não é a mesma coisa que saber. Certo? E na vida cristã acontece exatamente o mesmo. Nós até achamos que podemos conhecer muita coisa, e até do ponto de vista teológico, e saber respostas a muitas questões, mas o achar que sabemos não é saber. Não é verdadeiramente conhecimento. E agora vejam, aqui é que ele compara verdadeiramente ao conhecimento. Mas se alguém ama a Deus, o que é que diz a vossa Bíblia? Estão a ver que há um paralelismo entre conhecimento e amor? Ele diz, olha, se tu pensas que sabes alguma coisa, não sabes. Mas, se tu amas a Deus, tu és conhecido dele. Não és tu que tens conhecimento, mas tu és conhecido por Deus. Então, de repente, a chave para termos o conhecimento é relacionamento e amor com quem? Com Deus. Então, Paulo aqui está a falar a uma igreja que acha que sabe, e ele está-lhes a dizer literalmente, vocês não sabem nada. Porque a única forma de vocês saberem é se amam a Deus. E se amam a Deus são conhecidos. E quem ama a Deus tem uma determinada postura. Porque o problema de Paulo tem a ver com a postura. Porque já repararam que nós seres humanos queremos ter razão. E não importa como. Desde que tenhamos razão está tudo bem. E às vezes temos razão, e até temos, mas vamos perder os relacionamentos. Vamos perder as pessoas, porque a nossa razão nunca foi e normalmente não é usada em amor. Nós estamos mais preocupados em ter razão do que em amar. E Paulo está a falar acerca disto, porque tem a ver com duas posturas. Carne sacrificada aos ídolos. Os irmãos conseguem entender. Há uns que a vão comer e há outros que não a vão comer. E qual é o problema? O problema é a questão do amor. É porque aqueles que comem não querem saber daqueles que não comem.
E ele vai dizer, olha, vocês acham que sabem tudo e estão a chamar fracos aos outros. Porque vocês são aqueles que conhecem todas as coisas. Mas deixemos dizer, se tu achas apenas que conheces, tu não conheces nada. Porque se tu amas a Deus, tu és então conhecido por Ele. E é mais importante sermos conhecidos por Deus do que termos conhecimento. Curiosamente, quando somos conhecidos por Deus, é aí também que começa verdadeiramente o conhecimento. Assim, que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo, lá está, sabemos, conhecemos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um. Irmãos, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada. Ora, Paulo está a dizer que o ídolo em si mesmo, ele não é nada. Não existe. Porquê? Se só existe um Deus, então nada mais existe como Deus. E se há um ídolo, e este ídolo é aquilo que representa... Os irmãos lembrem-se que estamos a falar deste contexto do primeiro século. A igreja em Corinto era numa cidade idólatra, estava cheia de ídolos, e ídolos eram deuses, divindades. E Paulo está a dizer, olha, quando nós olhamos para um ídolo, nós sabemos que aquilo não é, porque só existe um Deus. Ora, se só existe um Deus, todos os outros não existem. É isto que ele está a dizer. Mas ele está a falar disto do ponto de vista real. Mas, do ponto de vista espiritual, há uma outra coisa que ele vai falar, mas já lá vamos. Ele está a dizer, olha, então vamos falar de conhecimento. Todos nós conhecemos. Todos nós sabemos que o ídolo não é nada. E até conseguimos perceber isto. Então, ora, se o ídolo não é nada, a carne sacrificada há nada, não tem problema nenhum. Seria esta a conclusão. Mas não é esta a conclusão que o Paulo vai chegar. E já lá vamos. Vamos ler outra vez o versículo. Assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo. E este é um pormenor. E que não há outro Deus, senão um... Mas agora vejam. Porque ainda que haja, também há alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. E agora vejam este parênteses. Como há muitos deuses e muitos... Então, no versículo antes, o homem diz que não há Deus nenhum, a não ser um. E agora já está a dizer que há muitos. Em que é que ficamos, Paulo? Este texto é complexo. É só filosofia. Agora vejam o que é que Paulo quer dizer. Porque nós depois não vamos ter tempo, mas os irmãos continuassem no capítulo 10. Paulo vai comparar os ídolos e aquilo que está por trás do ídolo, que é o quê? Demónios. E agora vejam o que é que ele está a dizer. Olha, nós sabemos que o ídolo em si mesmo não é nada, porque só existe um Deus. Mas só existe um Deus porque nós somos conhecidos por Ele. E porque somos conhecidos por Ele, nós sabemos que Ele existe e só existe Ele. Mas os outros que não conhecem, quando olham para o ídolo, pensam e fazem daquele ídolo o quê? Então, neste aspecto, apesar de aquilo não ser nada, quando você olha para uma estátua, você sabe que aquilo não é nada. Mas para outros, aquilo é alguma e até é o seu. Então vejam. Não existe e não é Deus porque só há um Deus, mas para aquela pessoa que olha e deposita a sua fé naquilo, aquilo é Deus. E os irmãos estão a entender, ele não se está a contradizer. Ele está a dizer, na realidade material no mundo só existe um Deus. Mas quando nós olhamos, quando nós adoramos aquilo que não é real, há uma coisa que está ali por trás. Então o ídolo em si mesmo não é nada, mas há qualquer coisa lá atrás. E isto é o quê? É o demónio. Então vejam, de repente aquilo que não é nada, e que todos sabemos que não é nada, a carne passou a ser sacrificada a nada, mas o nada tornou-se num demónio. Foi confuso? Então, de repente, a carne que era, e que todos diziam que era sacrificada a nada e que aquilo nada tinha importância, de repente a carne foi sacrificada ao demónio. Mas o problema não é apenas a questão da carne sacrificada aos demónios. Porque deixem-me dizer o seguinte, na altura, em Corinto, não é como hoje, que nós vamos ao Pingo Doce e temos talhos. Se você vivesse naquela altura e quisesse comer carne, a probabilidade da carne ser sacrificada ao ídolo era basicamente de 99%, a não ser que fosse você que a matasse. Então, se quiséssemos comer carne, nós íamos sempre comer carne, provavelmente tinha sido sacrificado ao ídolo. Por isso é que Paulo, no capítulo 10, vai dizer assim, olha, se vocês forem convidados para comer, não perguntem de onde é que vem a carne. Não lhe perguntem nada. Comam e calem-se. Porque assim não pecam. Quando forem à casa de alguém, não perguntem que carne é que é.
já estou-me aqui a lembrar de às vezes estar ali a comer com prazer e depois de repente dizerem-me que tipo de carne é que é aquela carne que eu lembro-me que afinal não gosto e depois de repente, pronto, a minha consciência, não é a minha consciência, é mesmo aquela ideia do cérebro fica logo bloqueada. E até estava a gostar da carne até saber qual era o nome daquilo. Minha mãe fazia-me isto muitas das vezes. Eu detesto comer coelho ou borrego. Coelho, borrego, cabrito, estas coisas não gosto nada. E a minha mãe às vezes fazia-me aquilo e não me dizia nada. E quando eu descobri que ela me fazia aquilo, fiquei sempre desconfiado. Então, durante uma data de anos, quando ela fazia carne, ia pesquisar, ia ver onde é que ela tinha ido pescar, o que é que dizia ao saco, eu já não confiava nela. Mas pronto, é um à parte. Agora vejam, mulher, espero que tu não me faças nada disso. Já está a dizer, tu espero que tu me faças isso. Se nunca mais como nada daquilo que tu me fizeres. Mas vejam, estamos a falar da carne sacrificada aos ídolos. Não havia talhos como existem hoje. Então, poderíamos dizer, mas o Paulo em Romanos fala que não há problema nenhum. Ele compara-se aos fortes e eles comem carne. Como é que então resolvemos a questão? A questão é até relativamente fácil de entender. Porque a expressão é carne sacrificada ao ídolo. Ora, sabemos e temos a certeza que esta carne foi sacrificada ao ídolo, mas a questão não tem apenas a ver com a carne sacrificada ao ídolo, tem também a ver no sítio onde é que se comia. E o grande problema, isto tem a ver com o contexto desta carta, o problema nem era apenas a carne, era como é que se comia a carne e onde é que se comia a carne. Então sabem o que é que acontecia? É que estas pessoas que eram crentes vinham de uma tradição gentílica, porque eles não eram judeus, porque este problema não acontecia com os judeus. Isto não era um problema para os judeus, porque os judeus tinham muito cuidado com o tipo de carne que comiam e o que é que comiam. Eles essas regras sempre as seguiram. Ainda mesmo depois de Jesus, eles tinham cuidado com a questão da carne. Mas, o que é que acontecia especificamente na cidade em Corinto? Havia aquelas festas em que de repente se sacrificava a carne em honra do ídolo e depois havia grandes banquetes e grandes mesas onde as pessoas sentavam e comiam. Os crentes estavam a comer lá na mesma, como sempre faziam. E o que é que eles diziam? Não há problema nenhum. Cristo purificou todas as coisas. Ora, se aquilo não é nada, qual é o mal dele estar aqui a comer? Estou aqui a comer num sítio. Mas não há problema nenhum. E é contra isto que Paulo está a falar. É contra isto que Paulo está a dizer. Por isso, Paulo não se está a contradizer, não tem a ver especificamente apenas com a carne. Porque carne é carne, o come, e o come bebe. E vimos isto, o que come para a glória de Deus e dá graças a Deus, e o que não come também e dá graças a Deus. Então, tanto o que come como o que come, tanto o que não come como o que come, falo para Deus. Porque todas as coisas são para Deus. Agora vejam. Assim que quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós existe apenas um Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Estão a ver como os textos eles se agrupam e têm tudo a ver. Apesar do tema não ser exatamente o mesmo, a postura de Paulo é exatamente a mesma. E aqui temos uma declaração incrível acerca de um Deus e um só Senhor. Deus Pai, mas depois equipara Jesus a Senhor. Então temos aqui a questão da Trindade, logo numa declaração, afirmando que Jesus, Ele é divino, Ele é Senhor. Agora vejam, mas nem em todos há conhecimento. Veja, no versículo 1 ele diz, todos temos conhecimento. E agora diz, mas nem em todos há conhecimento. Que tipo de conhecimento é este? É o conhecimento da situação e da circunstância específica. É o conhecimento teológico, é o conhecimento da forma como nós nos devíamos comportar diante desta circunstância. Paulo está a dizer, olha, tu achas que sabes a forma como te deves comportar e achas que aquilo que estás a fazer é correto, porque eles não só comiam a carne, mas comiam-na também nestes festivais e nestas cerimónias, às portas dos templos dos ídolos. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem como o seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e na sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Vamos descascar este versículo, diz assim, mas nem em todos há conhecimento.
Porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo. Estão a ver aqui a expressão que eu estava a falar? Comem diante do ídolo as coisas que foram sacrificadas ao ídolo. E agora vejam. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. A ideia é, em determinada altura, aquela pessoa que está a fazer aquilo, no seu passado, ela já tinha feito aquilo e tinha considerado aquele ídolo como Deus. E agora, que já não era para si Deus, ainda assim estava ali diante daquilo. E Paulo está a dizer, e se ela tiver a consciência fraca, vejam a ideia dos fracos e fortes. E aquele que é fraco é aquele que pode voltar atrás, simplesmente por continuar um comportamento antigo, agora que já está salvo, ainda assim continua no tempo antigo, no comportamento antigo. Então ele está a dizer, olha, a pessoa está a comer e aquilo um dia já foi um Deus para si e a sua consciência pode ficar contaminada. Os irmãos estão cá? Agora vejam, não é o comer que nos faz agradáveis a Deus. Porque se comemos, nada temos de mais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ele está a dizer, olha, se para ti mesmo assim não é nada, repara que para outras pessoas pode ser tudo e a pessoa pode se escandalizar. Nós hoje não ficamos muito importados com a questão do escandalizar. Mas devemos, aos poucos e poucos, abrir e ter liberdade para algumas coisas, mas não podemos viver a nossa vida de forma a escandalizar as outras pessoas. Na igreja, nós temos que ter o máximo de cuidado. Não é também agora, e vimos isto também a Romanos, não é agora transformar a igreja numa igreja em que só temos que agradar os fracos. Vejam, os fracos não devem julgar os outros e os outros não devem julgar os fracos. Vocês estão cá? Os fracos não julguem os fortes e os fortes não desprezem os fracos. É isto que Romanos diz. Então a ideia é, a igreja é um conjunto de uma série de pessoas tão distintas, então nós temos que ter cuidado. Nós não pretendemos escandalizar, e é isto que Paulo está a dizer, olha, o amor leva a que tu não escandalizes. Então se tenhas que sacrificar alguma coisa, tu sacrificas em prol da unidade e do amor. Vocês estão cá? Porque no final a comida é apenas comida, é isto que ele está a dizer. Mas há pessoas que ao comer e estarem naqueles ambientes podem voltar para os caminhos antigos. Podem voltar para as eras antigas. Porque antes aquele ídolo que nós sabemos que não é nada, para aquela pessoa já pode ter sido. Então de repente temos um conjunto de pessoas que estão novamente a comer à mesa carne sacrificada a ídolos que eram os seus ídolos anteriores. E isto poderia e transformaria-se em escândalo. Imaginem um novo convertido e de repente vê o crente que está ali, um crente muito mais maduro, e vê o crente a comer daquilo que para ele era impossível agora voltar a fazê-lo. E aquela pessoa que agora diz, não, mas espera lá, afinal parece que se pode, e senta-se novamente naquela mesa e pode de repente recair e dizer, não, mas se calhar não há problema nenhum. E quem come carne sacrificada e está à porta do templo, mais tarde ou mais cedo pode deixar de estar à porta e estar lá dentro. Você está cá. E este era o problema para Paulo. É porque agora estamos a comer e apenas a comer. Mas um dia podemos não estar apenas a comer. E um dia estamos outra vez nos mesmos caminhos. Mas vede que essa liberdade não seja de maneira alguma escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, a ideia é tu que és conhecedor, isto é uma boca de pau. Se alguém olha para ti, tu que és tão iluminado, tu que és tão espiritual, tu que és tão forte e conhecedor, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido também a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Exatamente aquilo que eu estava a dizer. Ora, se aquele que é tão espiritual pode, até eu também posso. E pelo teu conhecimento, perceberá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. A ideia é, se aqueles que conhecem mais tiverem mais cuidado, se calhar há irmãos que não se perdem.
Por causa da sua consciência. E porque veem que há uma abstinência, uma abstenção de fazer determinados tipos de comportamentos que podem escandalizar os outros. Você está cá. Há coisas que escandalizam. Há coisas também que já não deveriam escandalizar. Os tempos vão mudando, a doutrina não muda, mas o tempo muda. Já falámos, antigamente era impensável lá alguma senhora vir de calças a um culto, porque era um escândalo. Se não fosse para mais ninguém, era um escândalo para o pastor que estava na igreja na altura. E como era ele que mandava, ele punha as pessoas em disciplina. Mas a ideia é que não era só para o pastor que era escândalo. Era também para tantos crentes. Porque era assim. Era certo. Não, já falámos sobre isto. Era uma má interpretação bíblica. Mas havia escândalo. E porque havia escândalo, muita gente se perdia também por causa do escândalo. Outra coisa era a questão dos cabelos. E outras coisas que foram acontecendo com outras coisas. O escândalo é difícil. Porque normalmente quando a pessoa fica escandalizada, diz aqui a Bíblia, porque ela também tem a consciência fraca. E a consciência fraca tem a ver com o facto... Os irmãos lembram-se. O que é que Paulo disse? Se tu amares a Deus, és conhecido por Ele. E nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus e a nossa fé vai sendo firmada em Deus. Normalmente, na maior parte dos casos, a pessoa pode se escandalizar, não está imune de se escandalizar, mas há pessoas que se escandalizam a ponto tal de perder a própria fé. Você está cá. E o que é que isto significa? O escândalo foi de tal forma grave na sua vida que ele levou a perder a sua fé. Esta é uma pessoa com uma consciência fraca, sim, claro, porque ela basicamente perdeu a fé por causa de um comportamento de uma outra pessoa. Significa que a sua fé não estava mesmo só e apenas assente em Deus, porque se estivesse, não há nenhum escândalo que venha que nos leve a perder a nossa fé. Porque, irmãos, se eu cometer o maior delito e da maior gravidade que possa acontecer, o irmão não perde a sua fé por causa daquilo que eu fiz. Pode ficar abalado, pode ficar triste, pode ficar até irritado. Um pastor fazer tal coisa. Mas, irmãos, Deus me guarda, Deus me livre. Não tenho nada para confessar aos irmãos, que não fiz nada, pelo menos em consciência. Mas os irmãos entendam, a título de exemplo, se um pastor ou um líder faz alguma coisa, e às vezes vamos ouvindo coisas que acontecem, e há pessoas que se escandalizam e perdem a fé. Irmãos, eu percebo o escândalo, não percebo é o perder a fé. Não consigo entender, porque a minha fé não está depositada no líder que está à minha frente, não está depositada no líder que lidera a igreja. A minha fé está depositada em Cristo Jesus. Por isso é que Paulo está a dizer, olha, ainda assim, por respeito àqueles que são mais fracos, não os leves a escandalizarem-se. Tem cuidado. Tem muito cuidado. Não os escandalizes. Irmãos, eu lembro-me quando estava em Tomar, logo no início, foi uma das coisas que a gente teve assim, alguma dificuldade. Os irmãos já repararam, eu tenho tatuagens. Tenho e pronto, é o que é isto. Já não dá para tirar, agora não consigo apagar com a borracha. Não dá para tirar. E quando fui para Tomar, eu sabia que a igreja tinha muitos idosos e uma das coisas que eu tentei fazer ao máximo era não escandalizar nenhum irmão. Não dá para apagar. Mas olha, já as tinha. Então eu andava sempre de camisinha. Mas houve um dia que havia os batismos e não dá para batizar ninguém de camisa. E tive que apresentar. Acho que não houve ninguém que se tenha escandalizado. Escandalizado, exatamente. Pelo menos se houve, a mim não me disseram nada. Houve assim uns olhares, mas a gente também é tranquilo. Não é muito problemático para mim. Os irmãos também já me conhecem. Não é, já sabem que também depois é para o lado é que eu durmo melhor. Mas eu tive o cuidado e o respeito de pelo menos não tentar armar-me em esperto e chegar lá e dizer, olha, estou aqui, e ir logo com uma camisola de alças para o culo. Os irmãos entendem? Não é isto que é suposto acontecer. Nós temos que ter cuidado, porque as pessoas nasceram numa determinada tradição, cresceram numa determinada tradição, e nós temos que ter respeito. Temos que ter respeito. Então, Paulo está a falar, olha, ainda que para ti não seja nada, e está aqui implícita a questão que Paulo quer colocar é, mas para que é que tu também estás a comer ali? Esta é a questão. Qual é o prazer que tu tens em comer à porta dos templos carne sacrificada ao ídolo? Se queres comer carne, come em casa. Se queres comer na casa dos teus amigos, come. Mas porquê é que tens que ir para uma festa específica onde isto está a acontecer? Pelo teu conhecimento pode parecer o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Isto traz responsabilidade. Ele está a dizer, olha, tu esqueceste que Cristo morreu pelo teu irmão, por ti, que tens todo o conhecimento, mas também por ele, que não tem conhecimento. A ideia é, está a haver aqui na igreja, há aqui uma divisão.
Há aqueles que estão a fazer este comportamento e aqueles que não estão a fazer este comportamento. E aqueles que estavam a comer, estavam a criticar aqueles que não comiam, ou aqueles que ficavam chateados com eles, ou aqueles que ficavam angustiados, ou aqueles que ficavam escandalizados com eles. Eles diziam, olha, estes são fraquinhos. Fraquinhos, fraquinhos, fraquinhos. Desprezavam os seus irmãos. Aquilo que estava a acontecer em Romanos também está aqui agora a acontecer em Coríntio. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Vejam, Paulo está a dizer, olha, se tu tens todo o conhecimento, deixa-me dizer-te que ao fazeres isso tu estás a pecar. E aí as coisas é que se tornam mais graves. Porque aí já não é os irmãos, têm que se habituar a quem eu sou. Não, aí é, tu tens que ter cuidado com quem tu és, mesmo que não seja pecado a circunstância, tu tens que ter cuidado. E a pergunta é, porquê é que tu fazes? Por isso é que, infelizmente, nós só temos maturidade um bocadinho mais à frente na vida. Se quando fôssemos adolescentes e jovens pensássemos nisto tudo e estudássemos isto tudo, há tantas coisas que nós não faríamos. Há coisas que fazemos e depois já não dá para apagar. E há coisas que nunca deveríamos dizer, depois também já não dá para voltar atrás de dizer, não é? É exatamente a mesma coisa. Mas ele está a dizer, olha, quando tu tens maturidade, se tu tens o conhecimento, tu tens que entender que quando estás a escandalizar um irmão teu, tu estás a pecar contra ele. E quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. É porque nós até poderíamos dizer, pecar contra o irmão até tolero. Mas quando Paulo diz, olha, se pecas contra o teu irmão, estás a pecar contra Jesus Cristo. As coisas ficam difíceis de digerir assim, não é? Toma uma proporção mais grave e é isto mesmo que Paulo quer fazer. Agora vejam. Pelo que se o comer escandalizar o meu irmão, nunca mais vou comer carne para que o meu irmão, senão... E é aqui que nós entendemos a postura de Paulo. É uma postura muito diferente daquilo que nós vamos vendo nas nossas igrejas atualmente. Paulo está a dizer, olha, para mim o mais importante é manter a união na igreja do que levar a minha avante por muita razão que tenha, aquela história da razão, e pela minha razão perder o meu irmão porque ele se escandaliza comigo. Então há aqui uma linha que é o relacionamento, e é uma linha que só é possível manter fixa, equilibrada, se houver amor. Exatamente o ingrediente que cola na Epístola aos Romanos, lá no capítulo 14, é o mesmo ingrediente que cola aqui na Epístola aos Coríntios, no capítulo 8. O amor. Porque existe liberdade, mas existe a diferença, não é de nível de espiritualidade, não é isso que está aqui em questão, mas há claramente aqui a ideia dos fracos e dos fortes. Não tem a ver com nível, não tem a ver com hierarquia, tem a ver com postura, tem a ver com maturidade, acho que sim, acima de tudo. E a maturidade nós vamos adquirindo. Nós não podemos esperar a mesma maturidade de um crente que começou agora, para um crente, ou pelo menos não era isso que seria suposto, para um crente que está há anos e anos e anos na igreja. Nós vamos tendo diferentes níveis de maturidade, é perfeitamente normal. Mas o que o Paulo está a dizer é, e ele termina com esta frase dizendo, olha, se o eu comer a carne escandalizasse alguém, eu preferia deixar de comer carne. Irmãos, olha, para uma pessoa como eu gosto tanto de comer carne, isto é uma coisa que me deixa assim um bocado preocupado. Se comer carne escandalizar, eu nunca mais como carne. E Paulo não está a dizer isto só porque sim. É porque nós conhecemos já Paulo bastante bem daquilo que ele escreve e sabemos se ele está a dizer isto, ele está a dizer isto de realidade. E se ele soubesse que comer carne escandalizava irmãos, ele não os comia. Então, Paulo, obviamente, já vos disse, não tem a ver apenas com a questão da carne, tem a ver com a circunstância em que se come a carne. Por isso é que, terminando aqui no capítulo 10, deixem só ver se acho. 10, 14, até ao 21, vamos só ler o que é que ele faz na comparação. E ele vai mostrar aqui, ainda temos aqui alguns minutos, ele vai mostrar a problemática toda. Porque é que aquela coisa de comer diante do ídolo não é nada, mas ao mesmo tempo pode ser alguma coisa para aquele que é fraco na fé. Vejam, diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugir da idolatria é fugir também da aparência da idolatria. Certo? Falo como entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão.
pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem sacrifícios, não são porventura participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. E aqui está a falar especificamente daquela circunstância. Da circunstância de estar diante de uma mesa onde se sacrificava e se comia em honra e glória de um ídolo que não era mais do que um demónio. Então Paulo dizia, então vocês que conhecem tantas coisas, dizem que o ídolo não é nada, vocês não conseguem entender que apesar dele não ser nada, existe um demónio por trás e há pessoas que o adoram e agora estão, vejam, a ideia é quase ridículo nos tempos que correm, mas a ideia é de repente estamos numa mesa onde se está a celebrar e a festejar aquilo que é carne sacrificada a um ídolo. Os irmãos conseguem se lembrar de alguma coisa parecida que aconteça em Portugal? As festas das terrinhas. Diga, irmã. Era isso que estava a pensar. Os santos padroeiros. A matança, exatamente, a matança assim nas terrinhas. É algo parecido, é algo que para nós e para a maior parte de nós não tem problema absolutamente nenhum. A não ser que haja por trás alguma coisa lá. E é bem parecido com isto. É bem parecido com isto. Mas vale comer. É melhor não perguntar de onde é que veio o porco. É melhor não perguntar de onde é que veio o porco. Sim. Acontece, especialmente nas festas nas festas dos santos padroeiros, das terrinhas, em que se vai e há a procissão. E, por exemplo, na terra dos meus pais havia uma coisa assim muito simples que eu acho que é o mais próximo disto. Mais próximo disto, está bem? Porque os irmãos também não entendem, eu agora não posso comer uma bifana. Não é isso que tem a ver, não é isso a questão. Por exemplo, na terra dos meus pais, lá a padroeira daquilo, agora, como é que ela se chama? Nem sei como é que ela se chama agora. Da Graça. Lá é da Graça. É da Graça. Chamam-lhe a Nossa Senhora da Graça. E há a ideia da procissão. E no final da procissão, sabem o que há? É uma coisa interessante. É interessante porque é parecido com isto. No final da procissão, as pessoas todas levam as suas comidas, mas sentam-se todas lá à volta do altar e comem. Fazem um piquenique, depois de haver a procissão, e fazem um piquenique, e aquele piquenique é a comida das pessoas, elas fizeram nem em casa, mas a pergunta que fica é, essa comida passou a ser consagrada a quem? E quando se está a comer, está-se a comer em honra de quem? E agora imaginem, vamos aqui apresentar, que de repente aparecemos e vemos lá uns quantos irmãos crentes, e nós dizemos, isto não tem problema nenhum. É exatamente o mesmo problema que estava aqui a acontecer. Não tem problema nenhum até um irmão dizer, mas isso escandaliza-me. E nós dizemos, problema seu. Ele disse, não é problema meu. Paulo está a dizer, não é problema do irmão, não. É problema vosso. Neste caso é problema nosso. E parece que é uma coisa que não tem importância nenhuma, mas aparentemente tem, porque Paulo está a dizer, vocês não podem comer e beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demónios. Escolham qual é que querem. Irmãos, não é o pastor Luís que está a dizer, é o apóstolo Paulo. E quando é assim, é assim. Ele é apóstolo, o texto foi inspirado pelo Espírito Santo, e para nós pode não ser nada, porque para estes homens também não era nada, e Paulo está a dizer, olha, é alguma coisa, tenham cuidado, querem comer como em casa. O que é que vocês estão a fazer numa romaria? Não é? O que é que um crente vai fazer para uma romaria? Esta é que é a pergunta. Mas eu gosto é do convívio, eu gosto é das festas, eu gosto é de...
Pois, mas o que é que está por trás disso? Não tem a ver com o concerto, irmão. Nestas terras às vezes até há bons artistas que se vê de graça. Não é isso que está em questão. Não é isso que está em questão, irmãos, porque depois temos que adaptar e aplicar. Mas é a questão que está por trás. E eu lembro-me sempre disto na terra dos meus pais, lá de Idenha Nova, porque é exatamente isto que acontece. O pessoal leva, vai à romaria, é num domingo de manhã, se não estou em erro, e depois à hora do almoço, está lá a ver. E quem diz Idenha Nova é exatamente igual em todas as terrinhas ali em Castelo Branco, é tudo igual. Tudo igual. Da igreja. E depois são todas as bonecas, são todas feias. Eu quando era miúdo, já só aqui à parte, eu tinha um medo que me pelava. Quando a minha mãe me levava a alguma igreja católica, ela antes, coitada, antes de se converter, ia à igreja católica e ela diz que quando eu entrava numa igreja católica que aquilo era uma coisa... E eu lembro-me de ficar aterrorizado. E lembro-me de lá na romaria, estar em casa sozinho, lá na casa da minha tia, e aquilo passava lá pela rua e eu espreitava só assim, estava sozinho em casa e ficava logo cheio de medo. Pronto, é interessante perceber a reação das crianças, elas conseguem-se aperceber do que é que está, pela sua inocência dá para entender que há qualquer coisa, e eu sem perceber muito bem o que, já sabia que aquilo não era apenas um boneco, tinha lá mais qualquer coisa e ficava mesmo cheio de medo. É o quê? Meus irmãos, resumindo, concluindo e espero não baralhando. A ideia é, há coisas que podem escandalizar os outros e em vez de nós acharmos, problema dele, se calhar poderíamos ter algum cuidado. Vamos perceber porque é que se escandaliza. Paulo, e estamos a falar de 2 textos, em Romanos é porque uns não queriam comer a carne e a postura deles é, não vamos comer e somos mais espirituais porque não comemos. Em Coríntios é um bocadinho diferente, era aqueles que comiam e eram mais espirituais e achavam que eram mais espirituais simplesmente porque comiam. Paulo está a dizer, olha, vocês estão a fazer coisas que não deviam. Vocês estão a comer carne sacrificada a ídolos, sabendo que é sacrificada a ídolos, no lugar onde se adora ídolos, e eu não sei o que é que vocês estão a fazer. Saiam daí. Porque vocês podem levar a que os outros percam a sua fé. Porque vejam, irmãos, o ídolo não é nada, mas depois percebemos que tem um demónio por trás. E os demónios têm ou não têm poder? E agora vem alguém que é um novo convertido, ainda não sabe muito bem como até já pode ter entregue a sua vida a Jesus, não é isso que está em questão. Ou melhor, a única forma de ser verdadeiramente crente é se já entregou a sua vida a Jesus. Mas ainda está ali a crescer, é uma plantinha que está a crescer, de repente está outra vez naquele ambiente. E escandaliza-se. E volta ao mesmo caminho. Por isso é que Paulo diz, olha, tu não estás a pecar apenas contra o teu irmão, tu estás a pecar contra Cristo. Então que Deus nos ajude, amém, irmãos, a termos sabedoria e a obedecermos à sua palavra. Amém?